Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo Cartola FC, rodada número 8. Isso mesmo galera, rodada de número 8. Tivemos aí agora a rodada de número 7 acontecendo, obviamente, e fomos bem na rodada 7, tá? Eu tenho certeza aí que muita gente mitou, escalando Rascaeta de novo, né? Como eu não escalei, enfim, mas tudo bem. Nessa rodada 7 fizemos 85 pontos. Tivemos aí um patrimônio de duas cartoletas, né? Ficamos com 133. Escalamos o Eduardo Sacha de capitão e não fomos tão bem, né? Acredito que erramos no capitão aí. Até o Bragantino ganhou, mas o Sacha não fez gol, né? O centroavante do Bragantino fez gol e quem fez esse gol foi, né, o Isidro Pita. Então não foi o Sacha. Fomos bem, acertamos aí até no Arias, perdão, né? Fez 14 pontos. O nosso melhor pontuador foi o Pedro Raul, também tenho certeza que é uma decepção, né? Escalamos o Bernabé aí, o Escobar fez 6 pontos, né? O Bernabé com o Escobar de reserva de luxo entrou no lugar do Bernabé, beleza, galera? Então, esse sendo o nosso time esta rodada, vamos agora aqui escalar o time para a rodada 8. Isto mesmo, rodada 8 aí que conta alguns jogos interessantes, né? Mas citar aqui o time um pouco por cima. Tivemos aí apostando na defesa do Bragantino, né? Com dois jogadores, fomos bem. O Pedro Henrique ainda, o zagueiro, deu assistência pro gol, então foi bem. O Everton foi bem também, do Palmeiras. O nosso técnico, Fernando Seabra, sem dúvida nenhuma, foi bem, né? O Bragantino ganhou por 1-0. John, Alan Patrick e Arias foram bem. Alan Patrick deu assistência, John chutou na trave, enfim, foram bem. Estevam também foi legal, enfim, acertamos bastante no time, só erramos mais no Sacha e no Pedro Raul. De resto, o time foi bem constante, aí foi bem legal, deu para pontuar bem, chegar aí mais, sair daquela marca de 70, né, que tava segurando. Obviamente que a pontuação que eu considero muito boa é 90 pontos, mas 85 também é uma pontuação legal. Beleza, galera? Então, vamos lá, começar a escalar nosso time para a oitava rodada, exatamente, oitava rodada, como passa rápido, né? É a oitava rodada do Brasileirão. E vamos agora. Já começamos a ter algumas figurinhas carimbadas, né? Eu posso dizer assim. Porque temos aqui o Everton, ótima opção de novo. Ele já tem uma pontuação média de 7 pontos. Precisa fazer 8 pontos para valorizar. É uma opção mais complicada, mas é uma ótima opção para pontuação, né? O São Paulo joga fora de casa contra o Palmeiras. Segue sendo boa opção. Everton, Rossi aí do Flamengo tá muito valorizado, né? Fez 15 pontos na última rodada, defendeu o pênalti, né? Tomou 2 gols, mas defendeu o pênalti, fez defesas importantes, então querendo não pontuou muito bem. John, esse aqui pra mim é uma das melhores opções, tá, galera? Claro, o Inter foi pra cima do Corinthians fora de casa, fez 2 gols no Hugo, o Hugo foi mal, que eu acabei tirando, né? Colocando o Everton. Mas o John é uma boa opção, tá, galera? É um goleiro bom. O Botafogo, ele fora de casa é muito ruim. Em casa ele é bonzinho até. Não é maravilhoso, mas é bom. E o John, agora uma lei do ex do goleiro, podemos inventar isso aqui agora, para pegar muito aí contra o Inter, talvez seja uma opção interessante. O Inter fora de casa deixa um pouco a desejar, tá? Mas se tiver no dia, tenho certeza que vai finalizar bastante. Cássio, Sport contra o Cruzeiro, talvez uma boa opção. E a minha opção, e que vai ser o meu goleiro, é Lucas Arcanjo do Vitória, galera. Vem pontuando bem, vem se mantendo legal. Vitória em casa é uma equipe boa. Apesar, né, vamos aqui entrar nas informações do Lucas Arcanjo. Apesar da derrota na última rodada pro Ceará, né, a equipe do Vitória conseguiu pontuar bem, tá? O nosso querido Lucas Arcanjo, as pontuações médias são muito boas. Se não tomar gol, então ele tem 8 gols sofridos, né? Mas tem 41 pontos com 32 defesas feitas. Então ele não precisa de muito valorizar. Eu acredito que o Vasco vai atacar o Vitória. O Vasco perdeu agora de 4-1 pro Puerto Cabelo, né? Pro Puerto Cabelo na Sul-Americana. Então o Vasco não vem bem das pernas, eu tenho certeza disso. Lucas Arcanjo, boa opção aí. Claro, o Vasco fizer um gol, eu tenho certeza que não vai atacar muito, mas eu acredito que o Lucas Arcanjo pode ajudar bastante, que são duas equipes muito parecidas, né? Não muito fortes, e acho que vão as duas brigar para não cair na tabela. Zagueiros aí temos boas opções como Gustavo Gomes, Léo Pereira, ótima opção, e já vai ser meu zagueiro, tá? Bahia aprontou em cima do Palmeiras, né? Fora de casa contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque por 1-0. Agora acabou perdendo por 3-1 em casa para o Nacional de Montevidéu.
O Bahia é um time meio esquisito. Posso dizer assim, uma palavra não esquisito ruim, um esquisito meio curioso, assim, o Bahia é assim. Mas eu tenho medo, tá? Eu tenho medo que isso, né, uh, lá pra frente, por exemplo, gol do Bahia. Bahia vai tirar o SG do Léo Pereira e eu não vejo o Léo Pereira pontuando mais tanto. Tem uma pontuação média baixa, precisa muito pouco para valorizar. Até no time de valorização, talvez ele se encaixaria melhor, tá, galera? Talvez eu faça essa troca aí pro Léo Pereira. Zagueiros do Fortaleza, você não pode deixar de escalar, tá, galera? Davi Luiz ou Kusevich. Fortaleza joga em casa contra o Juventude. Acredito que o Fortaleza vai segurar esse G para cima do Juventude. Então, acredito ser uma boa opção aí o Kusevich e o Davi Luiz, né? Pode até fazer uma dobradinha se você for mais ousado. Deixa eu ver mais algumas boas opções aí. Talvez algum zagueiro do Santos ou do Corinthians, tá? O Santos joga em casa contra o Ceará, mas o Santos vem mal, galera. Mal demais. Então, talvez deixar o Santos um pouco de lado até ver se melhora, né? Até ver como vai indo a situação do clube aí, porque o Santos tá de mal a pior. Perdeu pro Grêmio jogando muito mal, 1-0, assim. Um jogo de Série B, tá? Dos duas equipes, tá? Não só do. Não só do Santos, tá? O Grêmio também muito mal, mas acabou vencendo. E é isso que importa, né? Laterais agora, vamos para nossas laterais que na última rodada da decepção, né, Bernabé aí, a gente meio que tá sempre ligado, né, Bernabé e Escobar, o Piquerez fez 10 pontos na última rodada, foi muito bem, eu não escalei ele, era fora de casa contra o Vasco, acreditei que o Vasco poderia levar mais perigo e até levou, tá, o Vasco não jogou mal não, merecia ter feito um gol, acabou não fazendo, não tem, galera, como não escalar essa rodada, tá, até pra pensar em colocar de capitão, tá, o Escobar, eu tenho certeza que ele vai pontuar muito, é maluco para roubar a bola. Fez 6 pontos na última rodada, de novo sem segurar SG, enfim, ele saiu até, né? Ele acho que tá meio cansado, tá, galera? Tem que ficar de olho nas informações aí, não sei. Mas ele saiu no último jogo, é uma pontuação média absurda, olha isso. A menor pontuação dele foi 6,40, então não dá pra não escalar esse cara. Ele tem 38 desarmes com apenas um jogo sem sofrer gols, tá? Essa que é a parada do Santos. Por isso que eu tenho que valorizar sempre o que esse cara tá jogando, tá? O Escobar tá jogando demais. E a nossa outra lateral vai ter o Wesley, né? Que tá. O Manchester City tá de olho, então quem não sou eu para não escalar o Wesley, né? Se até o Manchester City quer, eu quero também. Lateral muito ofensivo, eu tenho certeza que o Flamengo vai oferecer muito, muito, mas muito trabalho ao Bahia. E dito isso, né? Agora a gente vem para os meias e vamos escalar de Arrascaeta como nosso meia, pontuação média de 13 pontos, precisa fazer 11 pontos para começar a valorizar. Bem complicado ele valorizar essa rodada, tá? Mas assim, é o cara que tem mais participações em gols pelo Flamengo no Brasileirão. Então assim, galera, artilheiro do Brasileirão, ótima opção aí, o Arrascaeta, pode ter certeza que eu vou escalar, tá no meu time já. Essa aqui meio que não tem como não escalar e pensar em botar ele de capitão, tá? Ótima opção Arrascaeta. Mateuzinho, uma opção muito interessante. Gustavo Scarpa, foi bem, tá? Não escalei ele, foi muito bem contra o Juventude, fez 12 pontos, jogou muita bola. Falei que em algum momento ele ia imitar e essa mitada veio. Não era um jogo que eu ia escalar ele mesmo. Foi muito bem contra o Juventude, o Atlético ganhou de 1-0, fez 12 pontos aí o Scarpa, foi bem demais. Richard Rios, uma opção interessante aí pra cima do São Paulo, né? É meio clássico, né? Então meio campo ali fica povoado, é perigoso com faltas, amarelo, sempre fico pensando nisso, fico com mais medo, né? Com receio, posso dizer assim. Meias do Fortaleza, opções interessantes, Lucas Sacha, até o próprio Everton Ribeiro, se quiserem. Martínez, Pikachu, enfim, tem várias opções aqui do próprio Fortaleza. Galera, Roleiser, tá? Joga muita bola, não tem uma pontuação muito boa, mas é muito bom de bola esse Roleiser, tá? Eu gosto do futebol dele. Eu vi alguns jogos do Santos, Roleiser jogando bola demais, joga muito bem. Mas enfim, talvez o Matheus Pereira aí fora de casa contra o Cruzeiro, ou uma opção interessante. Alan Patrick, eu não sei, o Inter tem jogo hoje, né? Tô gravando na quinta-feira esse jogo, então o Inter vai jogar contra contra o Atlético Nacional na Colômbia. Vamos ver como é que vai ser a situação do Alan Patrick. Ele saiu no jogo contra o Corinthians, né? Saiu no primeiro tempo, ainda conseguiu dar uma assistência, foi legal. Opções aqui do Flamengo, obviamente, sempre são boas. Eu falei o Everton Ribeiro do Fortaleza. Eu acho que agora eu tô me ligando que eu falei Everton Ribeiro. Não, galera. Lucas Sacha, Manuel Martínez ou Iago Pikachu, tá? O Everton Ribeiro não é do Fortaleza, ele é do Bahia. É que ficou muito ruim
esse jeito de escalar no Cartola, tá? Tá bem complicado a gente ver as coisas aqui, enfim. Talvez apostar também em alguns do mais baratos do Cruzeiro, Lucas Silva aí, quem sabe, seja uma boa. Como eu disse, galera, o Vasco tá mal. O Vasco tá muito mal e eu vou escalar o Mateuzinho. Tá caro, mas o Mateuzinho é um grande jogador. Acredito aí que vai dar trabalho pro Vasco e o Vasco tá mal das pernas demais, né? Então, vamos aí neles. Vamos Gustavo Scarpa e Mateuzinho. Confiar de novo no Scarpa? Sim, tem que confiar no Scarpa. Ele é brabo, pontuou muito na última rodada contra o Juventude. E eu vou confiar no Scarpa, né? Eu falei que ia confiar sempre nele, não confiei fora de casa contra o Juventude. Nem acho que optei, acho que eu devo ter falado por cima, mas nem calculei em escalar ele. Foi muito bem, tá? Pedro, ótima opção. 20 cartoletas, caro demais pra mim. Mas enfim, ótima opção. Memphis Depay, se quiser tirar o Mateuzinho, botar mais algum meia mais barato ali pra colocar um Pedro no ataque, acho uma boa opção, uma opção bem interessante. Igor Jesus contra o Inter. Estevam, bem na última rodada. Estevam joga demais, né, galera? Não preciso dizer, jogando demais pela Libertadores também. Pedro Raul, talvez contra o Santos. É que o Pedro Raul ele decepcionou, né, na última rodada. Mas enfim, quem sabe seja uma boa opção. Eu vou escalar Tiquinho Soares, tá? Vou confiar no Tiquinho, o batedor de pênalti do Santos. Assim, o Santos não tá bem. Não. Tá mal demais. Meu Deus, nunca vi tão mal na vida. Mas assim, Tiquinho Soares é craque. Galera, eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? No vídeo. Porque o Pedro é uma ótima opção, tá? Não tem como não escalar jogadores do Flamengo essa rodada. Então vamos tirar aqui o Mateuzinho, que é mais caro, claramente. Que por que tem que ter dinheiro, né? Cartoleta é complicado. Se fosse no time de valorização, meu Deus, como nós pontua bem naquele time. E como nós tem dinheiro naquele time, né? Vamos ter que optar por um meia mais barato. E meia barato aqui eu acho que tem boas opções, tá? Não é descartadas, não. Até o próprio Matheus Rossetto aí do Fortaleza. Fortaleza jogando em casa contra o Juventude. Pode ter certeza que os jogadores do Fortaleza irão pontuar bem. Então é isso. Eu acho que eu vou de Matheus Rossetto aí. Não tem nenhuma opção que me agrada mais que ele. Custando apenas 4 cartoletas. Não tem uma pontuação maravilhosa, mas quem sabe, né? O Fortaleza adora ter um gol de Thiago Pikachu, Tinga. Quem sabe não faça o Matheus Rossetto aí pra gente ficar feliz, tá certo? Agora fechar nosso ataque, né? Temos já Pedro. Temos só o Pedro no ataque? Temos só o Pedro, eu acho, né? Temos só o Pedro no ataque, então vamos ter que fechar nosso ataque aí. Quem confiar na mística do Ferreirinha aí que vai fazer gol contra o Palmeiras, vamos ver, né? Eu acho que não, mas quem confiar na mística aí pode confiar, tá valendo a pena. André Silva, galera, eu queria destacar esse jogador, tá? Fez 2 gols pelo São Paulo agora na Libertadores, tá jogando muita bola. É claro, é clássica contra o Palmeiras, mas quem sabe aí um André Silva não vai pontuar bem. Bruno Henrique tem que escalar, né, galera? Custa muito pouquinho e Flamengo em casa contra o Bahia, já tem Pedro e agora Bruno Henrique. Eu acredito que algum dos atacantes do Flamengo vai pontuar bem, tá? Então, Pedro aí pra mim, ótima opção junto com o Bruno Henrique, tá, galera? Agora sobrou bastante cartoleta ainda pra gente escalar um técnico. Quem sabe dá pra gente escalar até o Mateuzinho sem precisar gastar tanto. Quem sabe? Vamos ver, né? A gente tem 119. Acho que vai dar pra gente escalar o Mateuzinho também, galera. Por que eu falo isso? Porque eu acho que o nosso técnico não é tão caro. Porque é o Thiago Carpini, tá? Vou confiar na vitória do Vitória. No triunfo do Vitória pra cima do Vasco, né? Então o nosso técnico não é tão caro. Dito isso, sai Matheus Rossetto e vem o próprio Mateuzinho do Vitória, tá? Não tô tratando o Vasco como o pior time do mundo, galera. É que eu apenas analiso o resultado. E o que o Vasco tá apresentando é ridiculamente horroroso. O Vasco tá muito mal. Óbvio, tem opções melhores de técnicos, tá, galera? Quem quiser talvez escalar outro goleiro no lugar do Lucas Arcanjo pra... quem sabe pensando em segurar SG, eu não garanto que o Vitória vai segurar SG contra o Vasco, tá? Acredito que vai ser um jogo de poucos gols e que o goleiro do Vitória seja bem acionado, tá? Chute de fora, até o próprio Coutinho querendo arriscar aí de fora, quem sabe seja opções interessantes, né? Então eu vou confiar nessa mesmo que o Lucas Arcanjo é um bom goleiro, tem pontuações de médias muito boa. Então, pra mim é uma boa opção, tá? Reserva de luxo essa rodada pra mim tá mais complicado porque Bruno Henrique é um grande jogador, mas tá barato, né? Tá custando 6 cartoletas, por um lado é bom, por outro lado é ruim que o nosso reserva de luxo não vai ser tão caro por, né, podendo entrar, enfim.
temos algumas opções. Se você quiser seguir meu time aí, eu acredito que a melhor opção para ter como reserva de luxo seja Eric e Breno Lopes, tá, galera? Breno Lopes faz os golzinhos dele, vem bem. Então, Eric ou Breno Lopes, tá? Umas melhores opções aí para ter no ataque. E obviamente esse é o reserva de luxo se você quiser, tá? Eric aí do Vitória e Breno Lopes do Fortaleza. Eu vou colocar o Alexandro, tá? Porque o Flamengo, o Felipe Luiz adora inventar, colocar zagueiro, o Alexandre jogar de zagueiro, o Léo Pereira não joga, e o problema é que eu vou jogar o Davi Luiz, mas isso aí não é tão ruim, né? Mas se o Wes não joga, tem um Alexandre ali para cobrir a gente, beleza, galera? Predominância do nosso time aqui, sem dúvida nenhuma, sendo entre Fortaleza e Flamengo, mas nessa rodada não dá para fugir disso, né? Fortaleza jogando contra o Juventude em casa e Flamengo jogando contra o Bahia em casa. Flamengo disputando o topo da tabela com o Palmeiras. Não escalei ninguém do Palmeiras, tá, galera? Clássico contra o São Paulo. Acredito que vai ser bem pegado em um jogo de poucos gols. Não quero muito arriscar nessa situação. Nosso capitão é de Arrascaeta. Não dá pra fugir do Arrasca. E o nosso reserva de luxo é o Gerson, tá? Vou confiar no Flamengo. Não vou colocar o Breno Lopes de reserva de luxo. Vou ficar aí com o Flamengo. Tô confiando demais no Mengão essa rodada. Acredito que nunca confiei tanto no Flamengo. Até propriamente contra o Juventude, tá? Um erro, admito. Um erro contra o Juventude. Eu não confiei no Flamengo. Aquele jogo que o Flamengo meteu 6-0. Se vocês tivessem escalado o time inteiro do Flamengo, eu tinha mitado demais. Eu não confiei, mas dessa vez eu vou confiar. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa é a escalação do nosso time principal. A rodada fecha no sábado, o mercado fecha no sábado. E o vídeo do time de valorização vai sair daqui a pouco, vai sair também logo em sequência desse. Então curte lá, vai ver também. Comenta aí o que você achou do time, como é que você foi nessa sétima rodada, se foi bem ou não. Teve alguma decepção aí, por exemplo, o Escobar talvez, o Bernabé, quem sabe, né? O Bernabé eu achei que ele fosse muito bem contra os atacantes do Corinthians, não foi tão bem assim. Enfim, conta aí qual foi a sua decepção para a rodada, beleza, galera? Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sabe, deixa o like, inscreva no canal. Eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!